Escute, Emmett, quando for a hora... Pela primeira vez em todo o mangá, temos finalmente a primeira frase dita pelo próprio Joy Boy, e ela pode ter revelado toda uma história de séculos atrás entre um pirata e um robô gigante. Além disso, acabou de vez a discussão sobre o nível de poder da Bonnie e talvez Luffy descobriu uma forma de lidar com os Gorosei sem precisar lutar até a morte. Mas será que isso vai ser o suficiente para possibilitar uma fuga de Egghead ou Oda ainda tem alguma carta na manga? E com a volta da mensagem de Vegapunk ainda teremos revelações importantes sobre os D e sobre o passado do mundo? É sobre isso e muito mais que falaremos na análise do capítulo 1119 de One Piece, Emmett. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. Antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam e ativem o sininho porque One Piece agora entrou na reta final. E nós temos muito a conversar com vocês e muito a teorizar sobre tudo isso. Então fiquem com a gente aqui até o final. E sem mais enrolação, depois da intro a gente começa. A história de capas desse capítulo é digna de comentarmos aqui no vídeo, pois foi um tema bastante abordado durante o fim do arco de Wano. Yamato continua sua peregrinação pelo país e ela está sendo apedrejada por crianças que odeiam Kaido. Lembram do discurso polêmico de Amatsuki Toki, onde ela diz que os Kurozumi nasceram para queimar? Nessa capa podemos ver que mesmo Yamato tendo lutado contra seu pai e protegido com todas as forças o legado de Oden, ela ainda é vista como filha de Kaido, o homem que oprimiu o país por décadas. Sua linhagem sanguínea é mais importante aqui do que sua vontade de ser melhor, e isso se deve grande parte à cultura do país. Toki também aprendeu assim, por isso sua fala no fim do arco passado provocou tanta polêmica, inclusive aqui no canal. Isso é algo que não se restringe apenas ao Wano, muito embora o país seja fechado, mas o próprio governo mundial propaga essa cultura de ódio a raças e linhagens pelo simples fato de serem diferentes ou terem uma opinião diferente da maioria. O preconceito contra os tritões, o ódio contra os D, a caça e a aniquilação dos Lunarianos, e agora até as crianças odiando alguém que salvou todas elas pelo simples fato de ser filha de Kaido. O Oda está mostrando o pior do mundo desde sempre, mas desde sempre também ele nos apresentou e nos fez apaixonar por alguém que faz exatamente o contrário de tudo isso. E ele que trará a verdadeira liberdade para todas as raças, independente do que fizeram ou de quem foram seus antepassados. Essa capa foi bem simples, mas como tudo que o Oda faz, genial. O capítulo começa no laboratório de Egghead, onde Kaku foi liberado da bolha por Stussy. No entanto, Kaku está visivelmente irritado com Stussy por causa das palavras finais de Edson para ela. Amigos, não me faça rir. Kaku exclama com raiva, mandando Stussy sair antes que Lucy apareça. Apesar de sua forma firme de falar, podemos ver que lágrimas enchem seus olhos, assim como os de Stussy, o que mostra que eles ainda são amigos independente do lado que Stussy escolheu defender. E a despedida dos dois ainda dói. Mas na próxima página já conseguimos sorrir novamente, pois vemos nossos dois Nikas no céu gargalhando, empolgados com a batalha. Os gigantes são privilegiados de ver essa cena incrível do deus que eles acreditaram e aguardaram por tantos séculos finalmente retornando e lutando ao seu lado, e agora em dose dupla. Mas Mars afirma que a forma de Bonnie é apenas uma ilusão criada por sua fruta e ataca Luffy, que infla para proteger o navio de Elbaf. Porém, Luffy tem um plano. Ele segura Mars com uma expressão de maluco e diz para que todos o ataquem com tudo para o jogar no ancião. Sanji e Frank não questionam, dizendo que as ordens do capitão são absolutas e já se preparam para atacar. Essa cena foi insana e mostra que a personalidade de Luffy não diminui em nada sua autoridade no bando. Ele ainda é o capitão. Bonnie percebe que eles falam sério e se prepara também para atacar. Então, em um ataque combinado mergulhado em Haki, os três acertam Luffy com tudo, que grita de dor com a força do golpe. Sério, Luffy é genialmente maluco. Sanji e Frank dizem para que Bonnie continue atacando, até esmagar Luffy, e ela começa a perceber no que estava se metendo ao lutar ao lado do Chapéu de Palha. Luffy então usa o impacto recebido para aplicar um Booming Down Balloon, mandando Mars para muito longe da ilha. Foi uma solução provisória, é claro, e provavelmente ela não vai durar, já que Mars pode voar de volta para a ilha. E nós não sabemos exatamente como funciona seu poder de invocação através do círculo no chão, mas pelo menos diminuiu um pouco a ameaça imediata ao navio. Luffy pergunta onde estão os outros Mugiwaras que já estão atrasados, e Atlas diz que York está os monitorando. Com tudo que aconteceu até agora, esquecemos dessa Punk que pode colocar tudo a perder, e ela ainda vai encher muito o saco antes que os Mugiwaras possam finalmente
finalmente escapar. Depois disso, a cena corta para o fundo do oceano, onde vemos que o robô ancestral está ativo e voltou a transmitir a mensagem de Vegapunk, e vemos as reações de Katakuri e os demais filhos da Big Mom, além de Morgans e até mesmo Gaimon e suas criaturas. Vegapunk não revela nada novo para nós, mas fala sobre o fardo da vontade herdada para aqueles que o carregam, e isso abre espaço para mais revelações nos capítulos que se seguem. York grita aos Gorosei que a única forma de parar a mensagem em definitivo é destruindo o robô, o que faz com que os anciões comecem a se mover em direção a ele. Joe Peter está cuspindo os agentes da Cyberpol e vários destroços em cima dos navios dos gigantes e começa a sugar os navios de volta para a ilha. Luffy dá um soco no velho e consegue impedir o seu ataque, porém o Arcur, em sua forma de javali demoníaco, se lança contra o navio, e se ele acertasse seria a morte certa para a maioria dos tripulantes. Porém é nesse momento que começa a melhor parte desse capítulo. Bonnie está exausto e perde sua forma transformada, enquanto os gigantes estão desesperados para fugir do ataque do Gorosei, e é aqui que começa a mensagem de Joy Boy: escute, Emmett, quando a hora chegar. E então o robô gigante salta do oceano e dá um soco absurdo no rosto de Arcuri, quebrando seu chifre com o impacto. A cena termina com os gigantes surpresos e Luffy animadíssimo com o robô finalmente entrando em ação, e agora a batalha em Egghead pode ter uma reviravolta absurda. Agora que terminamos de falar sobre o capítulo, podemos finalmente focar nessa frase emblemática de Joy Boy sobre Emmett, o robô gigante que estava adormecido há mais de 200 anos e que finalmente despertou. Vamos começar com o significado de seu nome. Emmett significa basicamente verdade absoluta ou emissário da verdade, algo que faz sentido se pararmos para pensar que esse robô foi o meio de transmissão escolhido por Vegapunk para contar a verdade sobre o mundo. Seu visual, como muitos já falaram sobre, com certeza foi inspirado no Gigante de Ferro, baseado no romance The Iron Man de Ted Hughes. O Homem de Ferro, ou como foi alterado para o lançamento nos Estados Unidos, o Gigante de Ferro, foi um livro escrito na era da Guerra Fria, na qual o medo global da energia nuclear era evidente em muitas formas de mídia, como filmes como Godzilla e Planeta dos Macacos. Embora a energia nuclear não seja um tema principal no livro ou no filme, armas nucleares são disparadas contra o gigante no filme. E em minha pesquisa sobre o personagem do filme, parece que sua fonte de energia é ou comer metal ou algum orbe de plasma estranho em seu peito que não é explicado. No livro, no entanto, é afirmado claramente que a origem, o criador e a fonte de energia do robô são desconhecidas, mas parece também que sua fonte de energia é comer metal. Em One Piece, Vegapunk menciona que sua fonte de energia é uma energia antiga, mas nós observamos que ele só age ao ouvir os tambores da libertação. Eu mencionei energia nuclear provavelmente pelo mesmo motivo que você pensou, a Mother Flame. Atualmente é amplamente assumido que a Mother Flame é uma representação de energia nuclear, como já comentamos em outros vídeos. Quando pensamos em energia antiga, pensamos logo na Mother Flame, que provavelmente alimenta Urano. Mas podemos hipotetizar a partir de revelações recentes que os tambores da libertação também são energia antiga, que alimentam o gigante. Tanto no filme quanto no livro, os gigantes vêm do espaço. Eu não tenho certeza se estou pronto para afirmar que Emmett, o gigante de One Piece, vem do espaço, mas a gente tem um histórico de robôs autômatos sendo feitos na Lua em One Piece, então talvez seja uma tecnologia similar. No livro, o antagonista final é um dragão anjo que vem do espaço depois de ouvir os sons da guerra na Terra e quer se juntar à diversão. Ele exige vida para consumir, e o Gigante de Ferro luta pela humanidade contra ele. Resumindo, o Gigante de Ferro derrota o dragão em um desafio onde eles testam a resistência um do outro. O gigante se deita sobre o fogo e fica branco quente, e o dragão deve voar até o sol para ter o mesmo efeito. Depois de algumas rodadas, o dragão se rende, pois não consegue mais suportar o calor. O que me interessa nisso é o simbolismo do sol com o Gigante de Ferro. Se pararmos para pensar bem, o sol e o gigante derrotaram o vilão juntos. Porém, além de toda essa semelhança e simbologia, o robô também guarda alguma semelhança com a lenda dos golems. Os golems são conhecidos por serem criaturas autômatas feitas por aqueles próximos à divindade, esculpindo lama ou sujeira. No início, essas criaturas tinham a desvantagem única de não poderem falar, assim como nosso bom amigo Emmett. O nome Emmett é realmente muito importante para os golems. Nas histórias hebraicas, Emmett é o santo nome escrito em um golem que lhe dá consciência. Em uma das histórias de golems mais famosas, o golem cresce continuamente fora de controle até que seu criador apaga a primeira letra de Emmett, deixando apenas Met, que significa morte, fazendo com que o golem se desmorone sobre seu criador, o matando. Um exemplo de histórias com golems é o Golem da Praga, que foi criado no final do século XVI pelo Rabino Leu, para proteger o gueto de ataques antissemitas. Ele foi chamado de Ocel, significando Deus acrescentará. Dizia-se que ele podia se tornar invisível e invocar espíritos dos mortos. Talvez nós vejamos algo assim nos próximos capítulos se o virmos lutar. Aparentemente ele foi desmontado e guardado em um sótão na sinagoga que ainda existe até hoje. Leu proibiu
impediu todos exceto seus descendentes de entrar no sótão. Isso me lembra muito os tambores da libertação alimentando Emmett. Apenas o batimento cardíaco do próprio Joy Boy poderia alimentar o gigante. Apenas seu sucessor poderia ativá-lo. Outra conexão divertida é a peça de 1921 de Karel Capek, Robôs Universais de Rossum, que é onde o termo robô foi criado. Isso me interessa principalmente porque Luffy tem chamado Emmett de robô desde sua introdução, e essa conexão é muito fofa pelo menos. No entanto, a peça foi escrita em Praga, onde a história de Golem mais conhecida teve origem. Capek já negou que tenha modelado o robô com base no Golem, mas há muitas semelhanças entre os conceitos e as histórias. Além disso, Emmett também é um personagem de uma famosa obra do Ocidente, estando presente nos livros das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. No livro A Última Batalha, nos é apresentado Emmett, um soldado da Calormânia, um país que adorava o deus Tashi, que era antagonista de Aslan, o leão. Ele passa sua vida adorando esse deus e sendo virtuoso e gentil. Na visão dos Calormanos, Aslan, que é uma alegoria ao deus cristão, seria o demônio, enquanto Tashi seria o verdadeiro deus. E Emmett passa sua vida inteira acreditando nisso até encontrar Aslan pessoalmente. Ele teme por sua vida por nunca ter servido a Aslan e por ter acreditado nas mentiras que os Calormanos foram ensinados a acreditar. Porém, Aslan diz que embora Emmett tenha passado a vida pensando estar servindo a Tashi, ele buscou sempre fazer o bem e dessa forma estava na verdade servindo ao próprio Aslan. No final das contas, Emmett pôde entrar no país de Aslan, a nova Nárnia, por ter vivido uma vida justa. Essa também pode ser uma alegoria de Oda a tudo que estamos vendo na obra atualmente, onde o mundo pensa estar sob comando de um governo justo que os protege dos demônios, entre aspas, quando na verdade eles são os verdadeiros demônios, e a verdadeira divindade que libertará o mundo é Nika, o deus do sol. Mas onde todas essas histórias se entrelaçam e o que podemos concluir sobre a figura de Emmett dentro da obra de One Piece? O Oda parece gostar de entrelaçar múltiplos mitos ou histórias para criar suas narrativas. Por mais que muitas pessoas não gostem, ele claramente gosta de fazer referências a obras religiosas. Não me lembro se li isso em uma citação dele ou apenas vi um vídeo sobre isso um dia, mas One Piece pode ser visto como uma espécie de tributo a todas as histórias. Essa é a história de todas as histórias, incorporando o máximo de referências a diferentes tipos de mídia, como os atos de Kabuki em Wano e referências a desenhos animados como Gear 5. Talvez na pesquisa de Oda eles tenham encontrado a origem do termo robô enquanto pesquisava o gigante de ferro que ele queria referenciar. E ao pesquisar sobre isso, descobriu que foi inspirado pelo Golem de Praga e coincidentemente escrito em Praga. Com certeza em suas pesquisas ele também deve ter esbarrado em C.S. Lewis, um escritor que é referência mundialmente e pode ter incluído algo em sua própria história. Ou a gente pode estar só imaginando tudo isso, mas não é exatamente sobre isso que se tratam as teorias? Em resumo, Joy Boy criou o gigante, seja com seus poderes ou alguma tecnologia do reino antigo ou lunar. O gigante é alimentado por uma fonte de energia antiga. Talvez em algum momento fosse a Mother Flame, ou talvez tenha sempre sido apenas os tambores da libertação dando-lhe vida. E é por isso que ele estava adormecido até reagir aos tambores. O Oda nos enganou fazendo-nos acreditar que era apenas uma referência ao gigante de ferro, mas no entanto a revelação do nome Emmett nos diz tudo. Ele é um golem, não apenas um gigante de ferro criado por Joy Boy para ajudar na libertação ou lutar contra a discriminação. Quando chegar a hora, você deve... Talvez Joy Boy soubesse que sua criação sobreviveria ao teste do tempo e confiasse ao seu sucessor. Assim como o criador do Golem de Praga trancou sua criação e avisou que apenas seus descendentes deveriam desbloquear seu poder se fosse necessário novamente. Acredito que o objetivo de Emmett seja ajudar o descendente de Joy Boy a lutar contra o governo mundial, ou ensinar o novo Joy Boy sobre a história antiga e ajudá-lo a usar seus poderes. De qualquer forma, o futuro Joy Boy foi confiado a Emmett, e talvez o pedido de desculpas de Emmett a Joy Boy ao acordar tenha sido porque ele de alguma forma saiu do controle, fazendo com que Joy Boy descesse com ele ao desativar sua criação. Acho essa parte um pouco menos provável, mas se encaixa na narrativa do Golem, então talvez seja verdade. No entanto, é possível que ele tenha se desculpado por algo que aconteceu 200 anos atrás. E há ainda a história de Emmett, o calormano que pensou estar servindo ao deus correto, mas na verdade lutou ao lado do inimigo sem saber da verdade sobre o mundo. Será que foi essa a traição teorizada por muitos que ocorreu no século perdido? Será que Emmett lutou ao lado de Imu, pensando na verdade estar servindo ao Joy Boy e por isso pediu desculpas? São muitas possibilidades, muitas teorias e tão pouco tempo. Mas ainda falaremos muito disso daqui pra frente, então não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada sobre essa obra que está cada dia mais incrível. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa análise, não se esqueçam de comentar e curtir o vídeo aí embaixo, que isso nos ajuda muito na divulgação do canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam conhecer também o canal e se aprofundar ainda mais na obra One Piece. Novamente eu queria agradecer os nossos inscritos pelo apoio dado por todos esses
nesses anos aqui no canal. Nos vemos em breve e até mais, galera. Valeu!